Olá pessoal, tudo bem? Comigo está tudo bem, eu espero que vocês estejam todos bem. Sejam bem-vindos a mais um vídeo. E no vídeo de hoje nós vamos organizar essas plantas. Comprei esses vasos meia-lua para estar fazendo um painel aqui nessa parede. E nesses vasos eu vou estar plantando algumas plantinhas pendentes, plantas pequenas, plantas de sombra. E aqui eu vou organizar essas plantas. Aqui eu tenho monstera e tenho aglaunemas. Essas aglaunemas eu preciso replantá-las. Essa monstera eu vou levar lá para o quintal porque ela está bem grande. E vou colocar um tutor maior também. Gente, a Melzinha tá aqui. E eu vou começar aqui pelos vasos. Vou plantar aqui nesses vasos. Já coloquei eles na parede. Eu pensei em plantar jiboias ou filodendros aqui nesses vasos, porém o espaço aqui é tão pouco. Então eu resolvi plantar folhagens. Os vasos, eles não estão fixos na parede. E eu vou escolher algumas folhagens que já estão aqui dentro de casa, folhagens de sombra. Estou pensando em plantar esse lírio, porém o vaso é pequeno, vou ver se dá certo. Tenho essa aglaonema, também é uma opção. Ela tá muito bonita e ela tá precisando de replante. E aqui eu tenho uma outra aglaonema que também está precisando de replante. Essa, o vaso está bem cheio e muitas raízes, então eu vou estar replantando essa. Eu queria plantar nesses vasos só aglaunemas, mas como eu não tenho as mudas ainda, eu vou colocar outras plantas por enquanto. Depois, quando eu comprar as mudas das aglaunemas, daí eu retiro. Também pensei em colocar samambaias, mas não sei. Eu tenho essa samambaia que ela fica aqui dentro de casa, mas eu acho que a samambaia não vai gostar, porque aqui é muito quente, não tem muita ventilação. Então, não vou arriscar nas samambaias, vou colocar as folhagens. Então, pessoal, terminei de plantar aqui nos vasos. Já aproveitei, já dei uma boa organizada nas plantas. E aqui no primeiro vaso eu plantei alocásia. Coloquei 3 mudas de alocásia. Não coloquei muitas porque essa alocásia ela aumenta rápido. E nesses 2 vasos de cima, eu coloquei a íris da praia. Aqui nesse vaso do meio, eu coloquei a glaonema. Essa glaonema cresce bastante. Vamos ver como ela vai se comportar nesse pequeno vaso. Aqui eu plantei o clorofito. Esse clorofito, eu tinha ele em um pequeno vaso, ele já estava dentro de casa. Aqui eu plantei a outra, a glaonema. Essa eu coloquei poucas mudas, porque ela rende muito. Eu aproveitei, já organizei as plantas que ficam aqui, troquei de lugar. Aqui eu tenho a zamioculca. Essa, ela estava bem volumosa. Eu coloquei um tutor, amarrei e repus o substrato. Eu fiz uma mistura da terra comum mais esterco de curral. Aqui eu tenho a costela de Adão, que está muito bonita, apesar de estar em um pequeno vaso. Aqui a glaonema que eu fiz o replante, onde eu retirei as mudas. Olha, retirei bastante mudas e ela ficou assim. E aqui eu tenho uma dracena, a dracena pau d'água. Essa também já é uma planta que eu cultivo dentro de casa. Ela é cultivada na água com argila expandida. E para evitar que o mosquito ponha ovos, você troca a água de 2 a 3 vezes por semana ou coloque algumas gotinhas de água sanitária. Aqui eu tenho mais uma aglaonema. Gente, as aglaunemas são ótimas para dentro de casa. Aqui eu tenho o pacová, está maravilhoso e sempre foi cultivado dentro de casa. Ele é cultivado na casca de pinos e carvão. E aqui eu tenho o filodendro lua clara. Esse ficava lá no corredor. Então, trouxe para cá. Vamos ver se ele vai se adaptar aqui dentro de casa. Ele tá bem lindão. Aqui eu tenho mais um vaso com aglaonema.
Tenho um vaso de espadas. Essas espadas, elas estão bem grandes. E no último vídeo que eu fiz aqui na garagem, alguém comentou que as plantas ficam muito juntas. Gente, é porque o espaço aqui é pouco. E aqui eu tenho mais uma glaunema, a Glaunema Queen. Olha que lindona que ela tá. Essa também cresce bastante. Aqui eu tenho o lírio aranha. Esse floresceu recente. Floresce aqui dentro de casa. Uma folhagem muito linda. Aqui eu tenho a Monstera borsigiana. Essa eu coloquei um tutor maior. Gente, essa é uma planta de crescimento rápido. Eu já fiz várias podas. Eu tenho duas. Tenho essa e tenho uma outra lá no quintal. Essa é uma versão menor da costela de Adão. As folhas são menores e não tem furos. Uma folhagem muito linda, de fácil cultivo e muito decorativa. Essa sempre foi cultivada dentro de casa. E aqui eu tenho mais um lírio, eu tenho o lírio do Amazonas. Essa também é uma folhagem ótima para dentro de casa, uma folhagem linda, bem verdinha. É uma folhagem que rende muito, fácil de fazer muda. A muda você faz através da divisão da touceira. Aqui eu tenho a jiboia, eu tenho essa jiboia comum, essa verde e amarelo. Aqui eu tenho duas jiboias verde e amarelo, eu tenho essa com as folhas bem amarelas, as folhas bem rajadas. E tem uma outra, que é uma planta de resgate, que ela não é tão amarela assim. As folhas não são tão rajadas, são mais verdes. E é um tom de amarelo diferente. Essa é muito linda. As folhas bem amarelas. Essa aqui sempre foi cultivada dentro de casa. E aqui eu tenho mais aglaunemas, cultivadas em pequenos vasos, vasos meia-lua. Essa já tem bastante tempo que eu plantei elas aqui nesses pequenos vasos. E como elas crescem bastante, eu estou sempre fazendo poda. Essas são bem comuns, são de fácil cultivo. São fáceis de fazer mudas. As mudas você faz pela estaquia do caule. São cultivadas em pequenos vasos, vasinhos meia-lua. Esses são bem menores. E é isso, gente. Essa foi mais uma organização das plantas aqui da garagem. Eu achei que ficou ótimo. A intenção era trazer mais algumas plantas, porém o espaço aqui é pouco. Mas tá ótimo. E eu espero que você tenha gostado. Não esqueça de deixar seu like, compartilhe com os amigos. Se não é inscrito, se inscreva no canal, ative o sininho das notificações para não perder nenhuma novidade. Nos acompanhe lá no Instagram. E muito obrigada a você que me acompanhou até aqui. Fique com Deus e até o próximo vídeo.